Com a vossa licença, soberano Senhor sacramentado, eu gostaria hoje, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, sacramentado, presente sob o véu do sacramento da Eucaristia, meditar um pouco sobre a oração e, mais especificamente, sobre uma condição para a oração, que é o silêncio. E nada melhor do que meditar sobre o silêncio diante de Jesus na Eucaristia, que permanece nos perscrutando, lendo os nossos corações, olhando para nós com amor, em um completo silêncio. Enquanto a cidade, nós ouvimos, encerra o dia, os carros com buzinas, caos, pessoas distraídas, confusão, nosso Senhor Jesus Cristo continua, permanece sob as espécies eucarísticas em silêncio, governando o mundo, sustentando todas as coisas com o poder da sua palavra, conduzindo-nos, aguardando o nosso olhar e aguardando também a nossa oração em silêncio. E é possível dizer que boa parte da tarefa que nós cristãos precisamos fazer para termos comunhão com Deus e para alcançarmos também a salvação eterna, consiste em crescer para dentro. Assim como os organismos vivos precisam se desenvolver, se nutrir, crescer, e os membros se fortalecem, os músculos aumentam e dão maiores condições de sobrevivência para aquele organismo vivo, assim também na nossa vida espiritual é preciso crescer para dentro, para que nós sejamos mais aptos à graça de Deus, para que sejamos mais dóceis ao Senhor, para que possamos receber uma maior profusão do Espírito Santo, para que recebamos uma maior fé, uma maior esperança, uma maior caridade, para que os dons do Espírito Santo possam se manifestar concretamente na nossa vida. E para que nós cresçamos para dentro, existe uma porta, e essa porta é o silêncio. O silêncio aqui, eu digo, não só o silêncio exterior, e absolutamente necessário aprender a fazer silêncio para ter e cultivar uma sincera amizade com Jesus Cristo, uma amizade com Deus, mas, sobretudo, o silêncio interior, que é facilitado, sem dúvida, pelo silêncio exterior, mas o silêncio, quando eu digo silêncio interior, esse silêncio que não é incompatível, por exemplo, com as orações vocais. E quando você reza, por exemplo, a Ave Maria e repete orações e por aí vai, é importante que, mesmo na repetição, a sua alma esteja em silêncio. Ou seja, que você não esteja com os pensamentos dispersos por aí, já se preocupando com o que você vai fazer depois quando chegar em casa, ou se lembrando de algo que aconteceu, inquietando-se e pensando em mil coisas, exceto em quem realmente importa naquele momento, no caso do terço, a Santíssima Virgem Maria, seu Filho Jesus Cristo, a contemplação dos mistérios e por aí vai. Além disso, é possível manter o silêncio interior, mesmo que haja exteriormente uma grande algazarra. Enquanto você caminha pela rua, enquanto nós rezamos aqui recolhidos diante de Jesus sacramentado, com esse tráfego caótico do lado de fora, enquanto você se encontra em um ambiente barulhento, disperso, é possível ainda assim manter os olhos fixos no Senhor, como nós agora estamos com os olhos fixos em Jesus. E para isso, é importante que, em primeiro lugar, renunciemos com toda a sinceridade da nossa alma a todo tipo de distração voluntária enquanto fazemos oração. E sob esse ponto é importante que sejamos muito realistas. Tem pessoas que dizem, eu rezo durante todo o dia, durante o dia inteiro eu penso em Deus. Pode ser verdade, em alguns casos. Mas eu diria que a maior parte de nós não consegue permanecer o dia inteiro na presença de Deus, recordando-se dele. E mais, é impossível manter-se em presença de Deus durante todo o dia, como alguns dizem fazer, sem que aprendamos a fazer isso, dedicando, como repito, fazemos agora, alguns períodos fixos, determinados, para ficarmos na presença do Senhor em profundo silêncio interior.
O silêncio que não quer dizer ausência de gemidos, ausência de atos da vontade, ausência de atos de caridade. A nossa oração, mesmo a oração mental que nós agora fazemos diante de Jesus, mais do que em palavras, ela deve consistir em um contínuo exercício de desejo, de busca da alma por Deus, reafirmando a nossa fé em Jesus, reafirmando a nossa confiança, a nossa esperança nele, pedindo ao Senhor que aumente em nós também o amor por ele, a caridade, fazendo atos de contrição, de reparação dos nossos pecados, voltando todo o nosso ser para Jesus Cristo. E para isso é preciso aprender a fazer esse tipo de silêncio interior. Alguns padres da igreja interpretam, aquela passagem em que Jesus diz: quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai que está no oculto, e o pai que vê aquilo que está oculto vai então receber a tua oração. Interpretam essa passagem como: entra no teu quarto, fecha a porta, como entra no quarto do teu coração, no teu quarto interior. Faz silêncio. Não confunda a oração com repassar as tuas preocupações. Tem pessoas que com boa vontade, e sem dúvida, nós podemos falar com Deus sobre coisas que aconteceram na nossa vida, no nosso dia, isso pode ser tema da nossa oração, do nosso diálogo com Deus, mas tem pessoas que com boa vontade acabam então transformando a sua oração no repassar as suas preocupações diárias. Isso seria muito pouco. E a oração começa com a atualização dessa certeza. Estamos diante do Senhor, aqui de uma maneira concreta, real, diante de Jesus, no seu corpo, sangue, alma e divindade. Mas ainda que você ore no seu quarto, sozinho, você está diante de Deus que habita a sua alma em estado de graça. Creio que estou diante do Senhor, que o Senhor me vê, me ouve, cada um dos meus pensamentos é conhecido por Ele, Ele me olha com amor, Ele está disposto a ouvir o que eu tiver para dizer, mais do que apenas falar. Eu quero escutar aquilo que Ele vai me dizer com gemidos inefáveis e ficar nessa atitude de prontidão, que é impossível sem o silêncio interior, já é uma oração. E às vezes as pessoas dizem assim: eu não sei rezar, não sei como fazer oração. Apenas de você ficar em silêncio com essa consciência atual, viva, estou diante do Senhor. Reconhecer-se visto, conhecido, amado por Deus, numa atitude de prontidão para Ele, isso já é fazer uma excelente oração, mas nós podemos ir além. Mas para isso, voltando, é necessário o silêncio, é necessário renunciar às distrações voluntárias. Sempre haverá distrações durante a oração, mas é preciso repeli-las ou transformá-las em oração. É preciso com gestos concretos. Por exemplo, apagar o celular, qualquer tipo de notificação. Eu sempre achei que isso fosse absolutamente óbvio, mas cada vez mais eu me surpreendo que tem gente cristã, até muito praticante, que enquanto reza, não tem nenhum problema usar um aplicativo do celular para rezar, para acompanhar as leituras da missa. É ótimo, é uma ótima serventia para o celular. Mas tem pessoas que enquanto rezam deixam as notificações e é claro que não haverá silêncio interior, porque é impossível ler ali o início de uma mensagem e não ficar com o coração dividido. Aliás, o simples tremor do celular já divide o coração, porque enquanto Deus quer a nossa atenção, nós estamos pensando, tem pessoas me procurando, talvez seja o fulano, talvez seja o cicrano, talvez seja aquele problema. Será que é urgente? Será que eu devo buscar agora meu filho na escola? Será que é o bispo? Será que é isso? Será que é aquilo? Não, Deus merece muito mais. Então a primeira coisa, desligar todas as notificações. E é uma honra que o Senhor nos concede e um privilégio nós sabermos que é vontade de Deus, não é um capricho da nossa parte, não é algo que um padre disse para nós fazermos, mas saber que é vontade de Deus que em algum período do nosso dia, durante algum período, nós nos demos ao luxo de desligar todos os nossos dispositivos móveis, de não nos preocuparmos com coisa alguma a não ser Deus nosso Senhor e olhar para Ele com confiança, com amor e em silêncio procurar ouvi-lo. Sobre isso, São Paulo diz que nós não sabemos na oração sequer o que pedir, mas o Espírito Santo vem em nosso auxílio
por meio de gemidos inefáveis. E se você consegue fazer um pouco de silêncio na presença de Deus, você vai perceber que não é que Deus vai te falar com palavras, embora Ele faça isso às vezes. Pessoas muito próximas a Deus, agraciadas especialmente, místicos, recebem essa graça de alocuções interiores, de ouvir mensagens claras, distintas do Senhor, que imprimem-se nas suas almas. Mas normalmente Deus vai nos falando, e por isso a necessidade do silêncio, muito sutilmente, confirmando o nosso coração, repreendendo certas coisas na nossa consciência, iluminando certas coisas que colocamos diante dele, situações ou pessoas, elucidando-nos o sentido de passagens da Escritura que nós lemos na presença dele, procuramos meditar, dando alguma luz especial sobre um aspecto da nossa vida, especialmente da vida de fé, ou às vezes até de decisões concretas que nós devemos tomar e que devemos tomá-las na presença do Senhor, pedindo o seu auxílio, as suas luzes, o seu conselho. Mas para isso é preciso fazer silêncio. E inclui também, inclusive, a nossa atitude corporal. Há pessoas que dizem ter uma grande dificuldade na oração, mas que também se colocam de um modo displicente diante de Deus para rezar. É muito mais difícil, assim como quem vai fazer um trabalho delicado, alguém que vai fazer um trabalho que requer muita precisão, vai se colocar numa postura rígida, correta, atenta, que vai ajudar a estar desperto também para nós nos colocarmos diante de Deus. Se nós nos colocamos relaxados, no mau sentido da expressão, ou o contrário, excessivamente rígidos, é difícil ouvir o que o Senhor tem para nos falar, e por isso a nossa postura, inclusive corporal, o nosso olhar. Esse respeito é muito mais fácil orar diante do Santíssimo Sacramento, porque nós sabemos para quem olhar. E temos uma direção para os nossos olhos, o que já facilita muito o silêncio interior. Do contrário, se não estamos diante do Santíssimo Sacramento, convém procurar, não sei, um crucifixo, uma imagem de Nosso Senhor, mas que haja uma referência, inclusive visual, para que o nosso olhar não fique perdido e assim poluindo a nossa consciência, distraindo-nos ainda mais do que nós tendemos a ser distraídos. Mas como eu dizia, é preciso fazer silêncio, porque para que Deus fale conosco, mas para que nós olhemos para nós mesmos. Todos aqui conhecemos a história, mais ou menos, a história da conversão de Santo Agostinho, que foi um grande santo, mas que viveu uma vida muito conturbada, participou da seita dos maniqueus, teve uma vida também afetiva bastante atribulada, e depois de um caminho muito errático e auxiliado pela graça de Deus, que veio através das preces incansáveis da sua mãe Santa Mônica, num determinado momento, Santo Agostinho teve uma grande conversão também com a ajuda do bispo Santo Ambrósio, que no princípio Santo Agostinho admirava pela sua eloquência, pela sua sabedoria, mas que depois aquele homem se tornou uma referência sobrenatural para Santo Agostinho. Mas uma das coisas que Santo Agostinho diz no livro das Confissões, quando ele finalmente se encontra com Deus, ele diz: eu te procurava fora, nas coisas que havias criado, mas tu não estavas fora, mas tu estavas dentro. E quando finalmente Santo Agostinho conseguiu olhar para dentro, olhar para si mesmo diante de Deus, então o Senhor conseguiu romper a sua surdez. E um dos motivos, talvez, porque a nossa vida espiritual pode continuar na superficialidade, é a falta de olhar para dentro. Quem eu realmente sou diante de Jesus, que neste momento me perscruta? O Evangelho é repleto daquelas passagens em que Jesus, sem que dissessem palavra alguma, diz: por que pensais assim nos vossos corações? É que Jesus conhece a consciência das pessoas, ele conhece a nossa. Ele é mais íntimo de nós do que nós mesmos. E no fundo, nós procuramos conhecer a Deus para conhecer também nós mesmos. Aliás, é uma frase conhecida de Santo Agostinho: conhecer a ti, conhecer a mim. E para nós nos conhecermos é preciso
fazer silêncio. É preciso ter um pouco de introspecção. Tem pessoas que são mais extrovertidas, tem outras que são mais introspectivas, mas nenhum de nós pode escapar de nós mesmos. Nós não podemos ter aversão ao silêncio. Nós não podemos fugir a todo custo do silêncio, procurando imediatamente a primeira distração que houver, que nos tempos atuais são normalmente o telefone celular. Em outras épocas, nós éramos obrigados, ao menos externamente, a fazer silêncio, porque não havia muitas opções de entretenimento. Hoje existe quase que eu não diria um condicionamento, mas um adestramento das mentes para imediatamente menor espaço, menor intervalo de tempo sem alguma atividade ou estímulo exterior, imediatamente celular. Isso, obviamente, mata qualquer tipo de vida interior. Mata qualquer possibilidade de fazer como Nossa Senhora fazia, segundo os evangelhos, que quando falavam de Jesus para ela guardava no seu coração, ela ponderava e considerava aquelas coisas na presença de Deus. O recurso imediato a qualquer estímulo externo mata qualquer possibilidade de, com maior clareza, compreender qual é a vontade de Deus para nós, o que o Senhor nos pede. Bloqueia as consolações que o Espírito Santo quer nos dar, que ordinariamente nós recebemos no silêncio. E não é à toa que Jesus, ao falar do reino dos céus, uma das comparações que Nosso Senhor faz, ele diz assim, que o reino dos céus é como um agricultor que vai, planta ali uma semente e, sem que ele saiba exatamente como, passa dia, passa noite, essa semente vai crescendo e ele não sabe exatamente como, porque é algo que está além da vontade dele. De certo modo, é isso que o silêncio faz conosco. Se nós conseguimos fazer um pouco de silêncio na presença de Deus, ainda que não recebamos uma resposta imediata que nós pedimos, ainda que não sejamos imediatamente atendidos numa súplica, ainda que Deus não nos fale por meio de uma locução interior, mas sem que nós nos saibamos como, o Senhor vai desfazendo muitos nós e complicações, o Senhor vai superando muitas dificuldades interiores e exteriores para fazer a vontade de Deus, o Senhor vai, sem que nós nos demos conta, direcionando as nossas escolhas e por aí vai, mas é preciso, repito, crescer para dentro, é preciso amar o silêncio. É preciso amar o silêncio porque para nós cristãos o silêncio não é tédio, não é ausência de estímulos. Para nós o silêncio é a porta para nos encontrarmos com o Senhor. Mas se é verdade que o silêncio é necessário na nossa oração, no nosso trato com Deus, o silêncio é necessário para a nossa própria vida, para as nossas decisões, para que adquiramos o mínimo de autoconhecimento, não é menos verdade que o silêncio é necessário para a nossa relação com os outros. Então, uma situação hipotética de um mundo em que as pessoas não conseguem calar uma diante das outras, seria um mundo caótico. Caótico porque seria impossível fazer silêncio, mas caótico porque as consequências das nossas palavras, quando são ditas na hora errada, no contexto errado, para a pessoa errada, do modo errado, são desastrosas. E uma das formas mais fáceis de impedirmos esse crescimento para dentro que Deus nos pede é sendo excessivamente intemperantes na fala. Então, se você fala aquilo que passa na sua cabeça, a cada palavra sua, pode ter certeza que você vai esvaziar ainda mais o seu interior. Se você fala de coisas íntimas, da sua vida espiritual, para todo mundo, se você fala dos seus problemas para todos, ainda que você tenha aquela sensação de que assim você está pelo menos se aliviando, não está guardando só para você, se você fala, enfim, das suas lamentações,
você vai cada vez ser mais fraco interiormente, mais vulnerável. E de um modo especial, quando nós abrimos indevidamente aquilo que diz respeito à nossa relação com Deus, esse é o modo mais fácil de apagar as luzes do Espírito Santo. Se costuma comparar aquilo que Deus vai suscitando em uma alma a uma chama, né? Que precisa ser protegida, porque ela é tênue, ela é suave. E falar, cometer indiscrições. Uma coisa é falar para a pessoa certa na direção espiritual, falar numa confissão, ou falar para uma pessoa de extrema confiança e que possa realmente te ajudar, te orientar, e por aí vai, isso é uma coisa. Agora, sair falando é matar pela raiz a vida interior. E hoje nós temos o fenômeno de pessoas que até com boa vontade, não questiono a boa vontade de absolutamente ninguém, mas fazem uma espécie de diário da sua própria vida espiritual, diário da sua conversão na internet, em redes sociais, e isso é absolutamente incompatível com uma relação sincera com Deus, que se dá, repito as palavras de Jesus, dentro do quarto fechado, do quarto interior, se dá na discrição, se dá na modéstia. E essa virtude da modéstia é muito mais do que uma questão de se vestir bem, se vestir de uma maneira respeitosa. Isso, na verdade, é mais pudor do que modéstia. A modéstia consiste em também guardar-se, não querer ficar em evidência, não sair chamando a atenção, inclusive para a sua própria vida espiritual. E se nós queremos que Jesus nos confie muitos segredos, é preciso que nós sejamos fiéis depositários desses segredos. Se nós saímos dando com a língua nos dentes de qualquer coisa que Nosso Senhor faz em nós, como é que nós vamos esperar que Deus nos mostre mais, nos dê mais luzes, nos faça mais coisas, mais favores? É preciso, com muito pudor, muito respeito, muita reverência, guardar os tesouros que Deus nos confia. E sobre isso o próprio Jesus tem uma frase bastante incisiva e diz: não atireis as pérolas aos porcos, não atireis aos cães as coisas santas, para que não aconteça que depois eles pisoteiem nisso tudo e dessa maneira vos despedacem. É preciso saber calar. É preciso saber calar, cobrindo com o véu da discrição muitas coisas das quais nós tomamos conhecimento. E essa é uma condição para a caridade. Quantas coisas eventualmente negativas sobre os outros nós tomamos conhecimento, é preciso saber calar, não dizer nada, guardar, silenciar por amor. A comparação que se faz, sobretudo, claro, no que diz respeito aos pecados contra o quarto mandamento, é dos filhos de Noé, né? Quando Noé, lamentavelmente, caiu bêbado e nu pelo chão. Bom, alguns filhos quiseram cobrir a nudez do pai e por isso foram abençoados por Deus. Outros não, entregaram a nudez do pai, falaram: olha só, ele está ali nu, olha a situação. E esses foram amaldiçoados por Deus. Muitas coisas nós precisamos cobrir com o véu da caridade. Muitos comentários que nós gostaríamos de fazer, também por uma questão de modéstia, de não se dar tanta importância, não achar que a nossa opinião, o nosso parecer sobre as coisas vale ouro. É preciso silenciar. E silenciando aquilo que deve ser silenciado, tem coisas que nós devemos falar e não falar pode ser uma omissão. Mas aquilo que nós devemos silenciar, ao silenciarmos, nós reforçamos a vida interior, robustecemos a caridade, aumentamos a capacidade de nos relacionar mais profundamente com Deus, que, repito, ordinariamente fala no silêncio. Talvez uma das maiores tentações hoje, mesmo para as pessoas que são religiosas, é que por nós sermos muito dependentes de estímulos externos, é fácil confundir a voz de Deus com a voz de estímulos externos. Deus não nos fala nas nossas paixões, nos arrebatamentos. Deus não nos fala através de lágrimas provocadas assim, com uma espécie de sugestionamento coletivo.
Deus, diria que em geral, ainda mais hoje, pelo estilo de vida e de relação que nós temos, é difícil que Deus nos fale através de gritos duras, que muitas vezes mais intimidam ou movem aqueles que são pusilânimes do que falam na verdade, na sinceridade da consciência. Deus também, em geral, não fala através de uma beleza, simplesmente da estética, embora a estética possa ajudar, mas a estética pode enganar também. E nós procuramos fazer com que o culto seja belo, que os cantos sejam belos, as igrejas sejam belas, mas mesmo uma religião falsa poderia procurar iludir, através dos sentidos, as pessoas e para o erro. Mas no silêncio, na meditação do Evangelho, na meditação sobre a humanidade de Cristo, na adoração à pessoa de Jesus Cristo presente no Santíssimo Sacramento, na consideração da Santíssima Trindade que habita a nossa alma, Deus nos confirma, Deus nos fala, e sem o silêncio é impossível falar com o Senhor. É conhecida de todos aquela passagem em que o profeta Elias, Deus manda Elias subir ao monte Horebe e ali esperar, porque o Senhor iria passar. E daí diz que primeiro vem ventos arrebatadores, que fissuram as rochas, fogos, etc. Mas Deus não estava nessas realidades. Em seguida vem como que o murmúrio de um vento suave. E ali então Elias se cobre em sinal de reverência, porque ali estava Deus, Deus nosso Senhor, que por querer o nosso amor, e que só é possível na liberdade, não é um violador da nossa consciência. Deus que não nos impõe, nos exorta, nos chama, às vezes até pede humildemente o nosso amor. Deus que nos convida, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados sob o peso dos vossos pecados, eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Deus nos convida, e nos convida no silêncio, na mansidão, nessa paz que nós precisamos aprender a descobrir. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, que, repito, considerava, ponderava, meditava no silêncio do seu coração tudo aquilo que diz respeito ao seu Filho, para que ela nos ensine a fazer o silêncio interior, o silêncio que nos permita reconhecer as moções, a advertência, a exortação, a consolação do Espírito Santo. Assim seja.